Eu sempre procurei algo que ligasse o passado distante ao momento presente. Para minha surpresa, descobri que isso era a alquimia. Jung percebeu cedo sua própria consciência, o que deu início à sua jornada para entender a mente humana. As pessoas costumam ter mais opiniões sobre aquilo que não entendem. Desde criança, Jung teve experiências estranhas e difíceis de explicar. Ele chegou a achar que estava enlouquecendo e quis descobrir o que significavam essas vivências. Ele teve visões marcantes pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Nessas visões, via ondas amarelas, destruição e muitas mortes. Depois de 2 semanas, as visões voltaram ainda mais fortes, acompanhadas de uma voz interna dizendo que aquilo era real e iria acontecer. Quando a guerra começou, Jung percebeu que não estava ficando doente, mas que seus sonhos vinham do inconsciente coletivo. Essas visões continuaram na vida adulta e pareciam prever grandes acontecimentos históricos. Jung não conseguia ligar esses fatos a nada que tivesse acontecido antes em sua vida. Ele não tinha, por exemplo, brigado com os pais ou passado por algo marcante. Seus pais eram pessoas de ideias antigas. Seu pai era pastor no interior, e eles viviam de acordo com tradições muito antigas. A criação e o ambiente de Jung foram importantes para sua visão sobre consciência e realidade. Para ele, a grande questão era: como podem acontecer eventos tão significativos sem uma ligação clara de causa e efeito? Isso era algo que a ciência da época não conseguia explicar. As ideias de Jung se conectam de forma interessante com descobertas modernas da ciência, como os experimentos da física quântica. Por exemplo, o experimento da dupla fenda mostra que partículas podem se comportar de maneiras diferentes dependendo se estão sendo observadas ou não. Isso sugere que nossa observação pode influenciar a realidade, apoiando a ideia de que as coincidências significativas ou sincronicidades são uma interação profunda entre nossa mente e o mundo físico. Esses conceitos não são só teóricos. Eles aparecem no nosso dia a dia em coincidências que fazem sentido. Imagine que você está insatisfeito no trabalho e sem saber que caminho seguir. Em um evento, você ouve alguém contar sobre como mudou de carreira e foi atrás dos próprios sonhos. Inspirado, você conversa com essa pessoa e acaba conseguindo um mentor que te ajuda a mudar de vida. Ao estudar mais sobre psicologia e transformação pessoal, você descobre que até grandes nomes, como Jung, passaram por experiências fora do comum. Quando jovem, Jung não só teve visões estranhas, mas também presenciou eventos sem explicação. Um dia, enquanto estudava, ouviu um barulho alto e viu que uma mesa sólida havia rachado do nada. 2 semanas depois, ouviu outro barulho e encontrou uma faca quebrada em vários pedaços dentro de um armário. Esses acontecimentos aumentaram seu interesse pelo desconhecido e o levaram a explorar a mente humana e o sobrenatural. Jung se formou em medicina e virou psiquiatra. Nessa época, participou de sessões para tentar se comunicar com os mortos e se interessou por fenômenos paranormais, principalmente por causa de suas próprias experiências. Isso foi tema de sua tese de doutorado, publicada em 1902. A ligação entre percepção e realidade aparece também nas palavras de físicos famosos, como Niels Bohr. Tudo que chamamos de real é feito de coisas que não podem ser consideradas reais. Isso mostra como nossa percepção molda a realidade em sintonia com o conceito de sincronicidade. Em uma conversa com Freud sobre parapsicologia, Freud rejeitou as ideias de Jung. De repente, houve um barulho alto numa estante ao lado deles. Jung disse que aquilo era um exemplo de fenômeno externo causado pela mente. Freud não acreditou, mas Jung previu que outro barulho aconteceria, e realmente aconteceu.
Jung contou essa história em sua autobiografia, dizendo que até hoje não sabe como teve tanta certeza, mas sabia que o barulho iria acontecer de novo. Essas conversas entre Jung e Freud mostram como eles tinham visões diferentes sobre a mente. Jung visitou Freud em Viena e conversaram por 13 horas seguidas. Freud era mais velho e experiente, e Jung queria aprender com ele. Em 1928, enquanto desenhava mandalas para seu livro vermelho, Jung recebeu de Richard Wilhelm um livro chinês antigo sobre meditação. Ele ficou impressionado com as semelhanças entre as mandalas chinesas e as que ele desenhava e leu o livro com entusiasmo. Em homenagem a esse momento, escreveu embaixo de sua mandala sobre o Castelo Dourado, símbolo do corpo imortal. O trabalho de Jung com mandalas e o interesse pela filosofia oriental mostram sua busca por entender como tudo está conectado. Escrever sobre isso acabou até custando sua amizade com Freud, que não aceitava essas ideias. Para Freud, o inconsciente era só um depósito de coisas esquecidas pela consciência. Para Jung, o inconsciente era a base criativa da mente, capaz de agir sozinho. No centro da teoria de Jung está o conceito de arquétipos, padrões fundamentais que influenciam nossa mente e o mundo físico. Esse foi um ponto decisivo em sua vida, levando-o a focar na importância psicológica da alquimia. Jung ficou especialmente impressionado com um desenho de um iogue, do qual saíam várias figuras humanas, mostrando o estado espiritual de quem está prestes a se libertar de seus muitos egos e alcançar o verdadeiro eu. A busca de Jung pela sincronicidade levou à ideia de uma realidade unificada, o unus mundus. Ele usou o termo sincronicidade publicamente pela primeira vez em 1930, ao falar sobre Richard Wilhelm, que traduziu o I Ching. Jung descreveu sincronicidade como um princípio especial que faz as coisas acontecerem juntas, mesmo sem uma ligação óbvia. Jung dizia que precisamos de mais psicologia e compreensão da natureza humana, pois o maior perigo para o mundo é o próprio ser humano, e sabemos muito pouco sobre nós mesmos. Estudar a mente é importante porque somos a origem de todo o bem e do mal que existe. Para Jung, a alma humana é complexa e leva anos para se desenvolver. A psicologia não é só uma técnica, mas também uma forma de educação e filosofia, algo que envolve o ser humano por inteiro. Ele comparava isso ao conceito chinês do Tao, a união dos opostos, como Yin e Yang. O objetivo do sábio é viver em equilíbrio, assim como a psicologia de Jung busca o equilíbrio entre consciência e inconsciente, alinhando o ego ao verdadeiro eu. Encontrar o próprio símbolo de mandala é essencial para o desenvolvimento pessoal. Esse símbolo pode ser o sol, um castelo ou uma flor dourada, representando o padrão divino e a manifestação do eu. O resultado final é a união dos opostos, chamada de Mysterium Conjunctionis, título do último grande livro de Jung. Os lados opostos da vida se unem, trazendo clareza e um sentimento de unidade. Jung dizia que Atman, Tao e Cristo são símbolos de plenitude, ligando o eu interior ao princípio que anima o universo. Não é mais você quem vive, mas algo maior vive em você. O oráculo do I Ching foi importante para Jung desenvolver a ideia de sincronicidade. Ele usava o I Ching com seus pacientes e lembrava de respostas marcantes e insights psicológicos. Por exemplo, um paciente com medo de que sua futura esposa fosse autoritária tirou o hexagrama 44, que dizia para não casar com uma moça assim. Os experimentos de Jung mostravam que existem ligações significativas entre a mente e o mundo físico. Por mais de 30 anos, Jung se interessou por esse método de explorar o inconsciente, pois acreditava que ele revelava um princípio curioso, chamado sincronicidade. Esse conceito é oposto ao de causalidade, que é apenas uma hipótese de como os eventos se encadeiam.
Já a sincronicidade vê a coincidência de eventos no tempo e espaço como algo mais do que mero acaso. A mente não está totalmente presa ao tempo e ao espaço. Podemos ter sonhos ou visões do futuro, e isso sempre existiu. Esses fatos mostram que a mente, pelo menos em parte, não depende dessas limitações. Isso abre possibilidades para uma existência psíquica além do tempo e do espaço. O arquétipo é uma força com autonomia. Pode nos dominar como quando alguém se apaixona à primeira vista. Você tem uma imagem interna de alguém, vê uma pessoa parecida e sente uma forte atração. Depois, pode perceber que foi um engano, mas isso é o arquétipo agindo. A causalidade explica como um evento leva a outro, mas a sincronicidade mostra padrões mais profundos, além da simples causa e efeito. Por exemplo, bater uma bola de sinuca faz ela se mover. Mas por que certos eventos coincidem de forma significativa? E se, no momento em que um parente distante morre, um pássaro bate na janela? Para Jung, isso mostra que existe outro fator, sem causa aparente, que ele chamou de sincronicidade. A sincronicidade acontece quando dois estados psíquicos diferentes ocorrem ao mesmo tempo. A consciência é um fator, mas o inconsciente também pode interferir quando quiser, o que pode ser desconfortável, mas é parte do mistério da mente.